pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre os costumes de Cristo, sobre os hábitos de Jesus. E por isso a gente vai abrir em 3 textos e o primeiro deles é Lucas capítulo 4, versículo 16. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus tinha o costume, o hábito, ele ia sempre à sinagoga. E o que se fazia na sinagoga? Em comunhão, eles ouviam as escrituras. Em comunhão, eles ouviam uma explicação das escrituras. Em comunhão, eles oravam a Deus, eles agradeciam a Deus, eles suplicavam a Deus. Em comunhão, eles cantavam e adoravam a Deus com salmos. E Jesus não negligenciou, não se esqueceu da comunhão com os irmãos, porque quão bom e agradável é os irmãos estarem em comunhão. Nós temos que ter o costume de ir à igreja e ter comunhão com os irmãos e ouvir juntos a palavra e orarmos juntos e cantarmos a Deus juntos. Porque olha o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 15. Eu vou ler no celular, meu Deus, que irmão moderno. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se Jesus não negligenciou a comunhão dos santos, quem somos nós para negligenciarmos? Se Jesus tinha o costume de frequentar a sinagoga, de estar em comunhão com Deus, quem somos nós para não termos o costume de ir à igreja e estarmos em comunhão com o nosso próximo? Esse é o primeiro costume de Jesus, se não está em Lucas também. Vou lá pro final de Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 39. E ainda... Nossa, o que tá acontecendo comigo? E saindo, Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. O segundo costume de Jesus, o segundo hábito, a segunda coisa que ele fazia constantemente era a oração. Ele ia para o Monte das Oliveiras para orar, e isso era um costume de Jesus. Gente, Jesus constantemente se retirava e ele ia para um lugar para orar. E nós temos que ter este hábito e esse costume. Não apenas aquela oração que a gente faz antes do almoço, Deus abençoe essa comida no nome de Jesus, amém? E já começa com um garfo perto da boca a oração. A gente tem que ter esse costume de se retirar e orar. Porque quantas vezes Jesus começava a pregar, aí chegava uma multidão e ele começava a fazer milagres, e ele expulsava demônios e cegos começavam a ver, e Jesus parava tudo isso para se retirar e orar. É fundamental a oração. Jesus tinha a oração como um hábito, como um costume. Quem somos nós para não termos a oração como um hábito, como um costume? A oração nos faz relembrar que nós somos dependentes de Deus, que nós precisamos de Deus. A oração nos lembra que nós podemos e temos que ter mais comunhão com o nosso Deus. O último hábito está em Marcos. Abre Marcos, capítulo 10, versículo 1. Vai estar escrito o seguinte: saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez, multidões se reuniam junto a ele, e de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. Jesus tinha o costume de ir à sinagoga, Jesus tinha o costume de orar, Jesus tinha o costume de pregar o evangelho. Muitas vezes, ao decorrer dos evangelhos, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, aparece que Jesus teve compaixão do povo. E o maior sinal, o maior ato de compaixão que podemos ter com o nosso irmão é pregar o evangelho do reino. O maior ato de amor que podemos ter por uma pessoa é pregar o evangelho de Deus, que traz salvação, que traz luz, que faz cegos verem, surdos
ouvirem, mortos reviverem. Nós temos que voltar a esta prática de ensinar, de pregar o Evangelho a todas as pessoas, conforme a grande comissão que Deus nos deu, que Jesus Cristo nos ordenou, nos comissionou. Nós temos que pregar o Evangelho. Porque quando pregamos o Evangelho, não estamos fazendo apenas um ato de amor ao próximo. Enquanto pregamos, nós estamos pregando a nós mesmos e relembrando do Evangelho que nos salvou. E eu te faço o desafio, e o desafio já tá no vídeo inteiro, né? Vamos desenvolver esses hábitos de ir à igreja, de orar e de pregar o Evangelho às pessoas. É isso, Deus abençoe, tchau!